Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Então, eu estou aqui na minha casa. Tinha uma reunião que foi cancelada porque as pessoas que tinham esta reunião decidiram, afinal, que já não queriam o serviço. O que é chato como o raio. Fiquei sulking, como é que se diz? Amuada durante 5 minutos. Tomei banho. Olha para o calendário, vi que tenho muita coisa para fazer. Olha para a minha agenda, vi que a minha agenda me está a dizer basicamente Go work! E pensei, mas como esta reunião ficou cancelada por estas pessoas, eu vou utilizar este tempo para quem realmente me segue e realmente me apoia. Então, vou fazer um react a umas notícias que eu recebi ultimamente e que me mandaram links e que queriam saber a minha opinião. Para além de responder diretamente às pessoas que me perguntam a opinião sobre coisas que veem na internet e querem confirmar, eu também aproveito para fazer comentários aqui para o YouTube para vocês. Portanto, lá vou eu. Vou abrir o computador e vou-vos falar destas coisas, destas notícias e destas coisas que andam a circular na internet. O Japan Today é um jornal online que toda a gente pode consultar em qualquer parte do mundo. É muito bom para seguir as notícias do Japão. As notícias são escritas em inglês. Não é o único que eu consulto, mas é um dos que eu consulto mais frequentemente. Então, o que é que se passa aqui no Japan Today? Este link desta notícia, eu só vi o título. É na secção Travel. Ah, é publicada hoje, dia 14 de junho. Já sabem quando é que este vídeo está a ser gravado. Eu vou tentar pô-lo no ar já a seguir, ou hoje ou amanhã, porque realmente estas coisas que são notícias convém comentar em cima da hora. Então, primeiro, diz que aqui que o jornalista, ou a jornalista, este nome é um bocado ambíguo, que escreveu isto pertence a outro outlet de notícias que fala maioritariamente do Japão, mas não só, que é o Sora News. O Sora News 24, em particular, o Sora News 24. O Sora News 24 é um outlet noticioso que antes se chamava Rocket News, se não estou em erro, e dá uns anos para cá rebrand itself para Sora News. Não é o outlet de notícias sobre o Extremo Oriente propriamente mais sério que existe. Tem muitas notícias que não são falsas per se, mas são normalmente assim muito para o engraçado, para a brincadeira, para a piada. Tudo bem, não é harmful. Há coisas bem piores, há coisas completamente falsas a circular, mas pronto. Rocket News, e agora chamado Sora News 24, não é propriamente o tipo de jornalismo que eu considero mais sério, mas isto foi publicado no Japan Today. Portanto, eu calculo que a equipa de revisores do Japan Today tenha revisto este artigo e achado que valia a pena. O que é que diz? Eu vou estar a falar em português, vocês vão estar a ver aqui ao lado a minha captura de ecrã. O Japão é um local espetacular para visitar, estou a ler notícia, concordo. No parágrafo seguinte, claro que o Japão não é perfeito, concordo. E agora estão a falar do top 10 de coisas que os turistas não gostam ou se queixam ou acham mais gostaria que isto não fosse assim em relação a visitar o Japão. Então, estão a falar de turistas ou participantes neste inquérito. Uau, quase 900 participantes neste inquérito. Isso é uma amostra relativamente grande para este estilo de coisas. Um, então, o top 10 das coisas que se queixam é Wi-Fi, não ser capaz de comunicar com o staff, diz facility, portanto eu calculo coisas como pessoas que trabalham em hotéis, ou em museus, ou em centros de entretenimento, onde quer que as pessoas vão fazer as suas visitas e passar o seu tempo no Japão. Falta de sinalética que não seja em japonês e dificuldade de entender a sinalética que é eventualmente em inglês. Até agora concordo com isto tudo e falo disto tudo nos meus vídeos. É muito realista. No Japão ainda não há, a nível proficiente, a nível que tenha uma qualidade de comunicação relevante para o turista ocidental falante de inglês, ainda não há serviços perfeitos nessa área. Estão a melhorar ao longo dos anos, mas ainda não são perfeitos. Sobre a Wi-Fi, basicamente o que eles estão a dizer é o ambiente de Wi-Fi não é perfeito. No Japão há mais sítios com Wi-Fi disponível, nomeadamente centros comerciais, estações de transportes. Algumas partes das cidades estão a colocar o Wi-Fi disponível de sinal aberto. Contudo, essa Wi-Fi vem com muitos cookies, muitos vírus e muita surveillance e coisas que não é de todo recomendado utilizar. Portanto, se vocês quiserem gastar dinheiro
para contratarem um serviço de Wi-Fi que vocês podem usar em segurança enquanto estão no Japão, isso será o ideal. Há uns anos atrás nem sequer havia Wi-Fi disponível nestes sítios, caput, não tinham essa hipótese. O artigo continua, e tem aqui uma fotografia muito curiosa, que é uma fotografia que eu calculo que tenha sido tirado num restaurante ou talvez num buffet de pequeno almoço. Coisas em japonês que depois têm em baixo a legenda em inglês, mas com uma tradução muito estranha. Outras coisas na lista: dificuldade de utilizar o transporte público. A dificuldade de utilizar o transporte público no Japão, como é que funciona? Porque é que é difícil se vocês estiverem completamente sozinhos? É, os japoneses estão muito habituados a utilizar transporte público. O transporte público no Japão funciona bem. Há muitos, são muito frequentes. O preço é muito bom para a qualidade do serviço que vocês têm. O que acontece é que as estações grandes das cidades grandes são mesmo muito grandes e são muito difíceis de navegar. Esse é o número um. É difícil ver o melhor trajeto, tendo em conta que vocês passam por vários tipos de transportes públicos diferentes. Portanto, para o ponto A ao ponto B, vocês podem passar por vários tipos de transportes diferentes, que pertencem todos a empresas diferentes, e que o bilhete não é inteiro, do princípio ao fim da viagem. Portanto, é isso que eu acho que, pelo menos é esse o feedback que eu tenho, que as pessoas se queixam mais. Lack of trash cans. Toda a gente diz que é difícil depositar lixo no Japão. É verdade que vocês têm que andar com o vosso lixo na mala até chegarem ao vosso alojamento ou até chegarem ao caixote de lixo que vocês veem. Mas basta ir a uma loja de conveniência. E há lojas de conveniência em todo o lado que têm caixotes de lixo separados. Eu acho que esta coisa, os estrangeiros querem pôr o lixo todo, os estrangeiros, estou a dizer, os não japoneses, querem pôr o lixo todo sempre no mesmo sítio, mas no Japão eles dividem os lixos. Portanto, vocês também vão ter que dividir os lixos. Quando vocês passarem por uma máquina de venda automática de bebida, vocês vão ter ao lado o lixo para as garrafas PET de plástico e o lixo para as latas, porque é isso que se vende naquelas máquinas de venda automática. Então, se vocês tiverem isso com vocês, de terem gasto bebidas em lata ou bebidas em garrafa, aproveitem esses lixos para depositar o vosso lixo. Ou se tirarem dali da máquina e consumirem ali, ponham ali o lixo. Outras coisas, como por exemplo, pacotes de comidas que vocês comeram, não vão poder pôr naqueles lixos, porque não é aquele tipo, mas podem pôr nos tipos de lixo do burnable quando os encontrarem. E vão normalmente encontrá-lo nas estações de transporte ou à frente das lojas de conveniência. Portanto, este é de género, eu não concordo completamente que seja muito, muito, muito difícil, é só adaptarem-se. Dificuldade em utilizarem as apps de pagamento através do telefone. Isso foi uma área que se desenvolveu muito no Japão no Covid, é o pagamento cashless, contactless e todo o tipo de serviços que tem a ver com não estarmos diretamente à frente de uma pessoa e não trocarmos fisicamente dinheiro uns com os outros. O Japão, antes de 2020, era um país que eu dizia sempre às pessoas: isto é um país cash-based e não card-based. Portanto, vocês vão pagar muito mais com dinheiro vivo do que com cartão. Depois do Covid, o Japão tornou-se muito mais receptivo, há muito mais serviços e tipos de pagamento que vocês podem fazer com o telemóvel, com apps. Mas, para quem não é japonês e não tem o telemóvel registado no Japão, isto não é assim tão simples. E, por exemplo, a PayPay, que não é PayPal, chama-se PayPay, é muito comum no Japão agora, ainda de 2021 para a frente, é mesmo muito recente, mas não é nada fácil de utilizar pelos estrangeiros. Portanto, eu continuo a achar que a nível da segurança dos vossos dados bancários e do acesso à vossa conta bancária é mais inteligente vocês terem, por exemplo, um cartão pré-pago que não vai diretamente à vossa conta buscar tudo o que têm lá, ou então continuarem cash-based. Chegam lá, levantam dinheiro numa ATM e usam dinheiro. Há vários sítios que pagam com também Suica ou outro tipo de cartões, que são os cartões que também se usam no transporte, mas eles têm um cash, eles têm um crédito nesses cartões e também podem pagar com esses cartões. Portanto, é como pagarem coisas com o vosso passe dos transportes, também podem fazer isso. Portanto, dificuldade em usar cartões de débito ou crédito, depende. Os americanos queixam-se mais disso do que os europeus. Se vocês tiverem um cartão que diga Visa ou Mastercard ou American Express, mesmo que seja um cartão de débito, normalmente funciona, mas falem sempre com a entidade emissora do cartão para ver se ele está desbloqueado para utilizar fora do espaço Schengen. No caso da vossa conta bancária ser dentro do espaço Schengen, isso é uma. E outra é se ele não fica bloqueado por ser usado fora do espaço Schengen, porque depois demora para aí uns 3 dias para bloquear. Alguns cartões têm modos de segurança associados, e isso acontece. E depois que tenham
que tenham um plafond que vocês podem utilizar na vossa viagem. Estou a continuar aqui a ver esta notícia do Japan Today. É uma lista, basicamente, de coisas, concursos estrangeiros se degladiam quando estão no Japão. Agora vou à secção dos comentários. Toda a gente sabe que melhor é a secção dos comentários. Para sumariar, o Japão é muito estrangeiro e não é como o meu país natal. Ok, o sarcasmo, eu dispenso o sarcasmo, mas eu entendo o comentário desta pessoa, porque basicamente é assim, quando vocês estão num país diferente, seja o Japão ou outro qualquer, claro que as coisas vão funcionar de maneira diferente, portanto, ok, por trás do sarcasmo que é escusado desta pessoa, o que eles estão a dizer é, olha, adapte-se, já que cá estão. Ahm, sim, mais comentários interessantes. O Japão é notório de procrastinar a adaptação de certas coisas. Eu, por acaso, acho que no Japão, eu notei, em 2023, já este ano, não é? Quando estive no Japão agora com os grupos de visita, eu notei muitas transformações positivas. Também notei muitos desafios e muitas coisas que eu calculo que lentamente vão evoluindo, mas notei muitas transformações, positivas. Portanto, eu acho que não procrastinou assim tanto. Eu acho que até foi extraordinariamente positivo.